Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Tudo na santa paz, na graça e paz do Senhor. Vamos estar ministrando, nós estamos completando 5 anos no YouTube. Agora essa semana fez 5 anos que a gente tem gravado vídeos para a honra e glória do Senhor aqui na plataforma. Então, vamos trabalhar hoje 5 minutos. Eu tenho 5 minutos numa oportunidade, né? Uma oportunidade para pregar a palavra. Vamos lutar, vamos buscar e vamos conseguir. 5 minutos, já passou 30 segundos, então só tenho 4 minutos e meio, né? Quando você tem a oportunidade para a saudação é menos ainda. Então vamos lá. A cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres bem, podes limpar-me. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu, ficou limpo, e advertindo severamente, logo despediu. Disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos. Em todas as partes iam ter com ele. Esse homem sofre de uma doença contagiosa, uma doença conhecida como lepra. Até hoje não há cura. Só Jesus cura, há tratamento, mas não há cura. Esse homem sofre de uma doença conhecida como lepra. Ele é considerado um impuro, um pecador. E ele ouviu falar de Jesus e ele decidiu ir e ter um encontro com Jesus. Ele decidiu ir até onde estava Jesus. Chegando aonde estava Jesus, esse homem se coloca de joelho e ele pede para Jesus: se queres, pode me limpar, hein? Se queres, pode me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E a Bíblia diz no versículo 42, e ele dito isso, logo a lepra desapareceu, ficou limpo. Ei! E advertindo severamente, esse homem tem uma doença grave, uma doença contagiosa. Ele ouviu falar, olha como é importante ouvir falar, de Jesus, ouvir falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus e ele decidiu ir e ter um encontro com Jesus. Esse homem chega onde está Jesus, ele se prostra, ele coloca de joelho, né? Ele de joelho e ele pede para Jesus, ele implora ao Senhor: se queres, pode me limpar. E Jesus, movido de íntima compaixão, estende a mão, tocou e disse: quero ser limpo. E esse homem ficou limpo na mesma hora. E Jesus falou para ele: vai, olha, não digas nada a ninguém. Advertiu ele severamente, falou: olha, vai, não diga nada para ninguém. Mas por onde esse homem sai? Gratidão no coração, limpo como uma criança, está limpo. Por onde esse homem passa, ele começa a fazer. Jesus falou para ele: vai e não conte nada para ninguém. Advertiu ele severamente, logo despediu. Jesus falou para ele: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas esse homem sai dali, da presença de Jesus. Por onde ele passa, fala: Jesus cura, porque ele me curou. Eu era um leproso, estou curado, porque Jesus me curou. Você está passando dificuldade, está enfermo? Lembra de mim? Eu era, a vida estava isolada. Mas ouvi falar de Jesus, tive um encontro com Jesus, cheguei onde estava Jesus, me coloquei de joelho, me prostrei e Jesus me curou. Aonde esse homem ia, ele falava de Jesus. Por onde ele passava, ele falava de Jesus. Jesus cura, Jesus liberta. Estou aqui porque tive um encontro com Jesus. Por onde ele passava, a Bíblia diz que esse homem pregou tanto o evangelho que Jesus não podia entrar mais publicamente na cidade, mas Jesus falou para ele: vai, não conte nada para ninguém. Advertiu ele severamente, mas a gratidão do coração daquele homem era muito grande. Por onde ele passava, ele falava: ei, você está com dificuldade? Tem um encontro com Jesus. Jesus mudou a minha história. Eu era um leproso, estou aqui porque eu fui curado. Por onde ele ia, na rua, no supermercado, no ônibus, aonde ele passava, ele falava de Jesus. Ei, eu quero falar contigo. Jesus mudou a vida dele, porque ele teve um encontro, porque ele ouviu falar de Jesus. Eu quero falar contigo. Está quase acabando o tempo. Eu tenho 5 minutos para ministrar. Esse homem ouviu falar de Jesus e ele toma uma decisão. Ele ouviu falar de Jesus e ele tomou uma decisão. Ele decide ir e se encontrar com Jesus. Ele decide ir até onde está Jesus. Esse homem se coloca de joelho, ele se prostra e ele pede para Jesus. E o que ele conseguiu? Um grande milagre. Então, você precisa de um milagre? Toma uma posição, vai ter um encontro com Jesus. Quero deixar um grande abraço.
Que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família.